Olá, hoje nós vamos falar aqui na mesa de debates de energia sustentável de baixo custo e com produção local. Trouxemos aqui duas personalidades ligadas a essa área, que é o Manuel Teixeira Lopes e o André Alves, e eles estão com bastante recurso para ensinar, para trazer para a gente essa novidade, que não é bem uma novidade, mas que é uma instrução de vontade de fazer diferença, vontade de resolver um problema ambiental. Depois da vinheta, você vai ficar sabendo quem são. Olá, está no ar a mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora e na FM Premium. Você sempre tem a opção de ouvir pela FM e revisitar esse vídeo no YouTube. Hoje nós trazemos aqui o assunto energia sustentável, baixo custo com produção local. Quem são os entrevistados? Manuel Teixeira Lopes, da Fazenda Penalva, de Juiz de Fora, e egresso lá de Patos de Minas, o nosso amigo André Alves, ambos estudiosos do tema, querem fazer a diferença. E debatedor aqui conosco está o Ronald. O Ronald conheceu essas figuras importantes aí e trouxe para nós esse assunto. Eu vou pedir que o Ronald introduza os dois na conversa e tire deles o melhor possível para nós. Ronald, como é que você está? Tudo bem com você? Tudo bem, José Roberto. Bem-vindos, Manuel, e bem-vindo, André. O André, ele é CEO de uma empresa chamada Alma Energia, uma empresa que, conforme você apresentou, produz energia limpa e sustentável. Bacana. E o Manuel é uma figura muito conhecida em Juiz de Fora, né, um empresário renomado aqui na cidade de Juiz de Fora. É um prazer ter os dois aqui na mesa de debate. Bom, eu queria começar, então, perguntando ao André sobre a Alma Energia, o que é a empresa e o que ela faz. Bom, obrigado primeiramente pelo convite, José Roberto, Ronald. Sempre importante aí debater, levar o biogás um pouco mais para o público, né? Falar um pouco desse potencial tão grande que o Brasil tem como fonte energética, como possibilidade de redução de resíduos orgânicos, né? Enfim, a gente busca sempre no que a gente faz a agregação de valor, né? Então, basicamente, enxergar valor em alguma coisa que todo mundo vê problema, né? No caso, você tem um resíduo orgânico de uma pecuária, uma suinocultura, uma indústria de alimentos, que hoje é vista como um problema e é necessário tratá-lo, né? No caso, que a gente enxerga é como uma matéria-prima, né? E aí enxergando como um processo produtivo para a produção do chamado biogás, que basicamente é uma composição de gases. O principal, mais importante aí é o metano, que tem poder calorífico alto. E aí, através dele, é possível gerar energia elétrica, o chamado biometano, que pode ser combustível, substituição de GNV, gasolina, diesel, né? Enfim, basicamente o que a Alma Energia hoje traz é sempre buscar justamente essa agregação de valor num material que ninguém vê como uma fonte né, produtiva, algum recurso energético e de forma descentralizada, que vai diminuir impactos ambientais, né, produção regional, né? Então a planta produzir uma energia para uma fazenda produzir energia para ela mesma ou no entorno dela, né, sem necessidade de grandes linhas de transmissão, tudo mais, né? Sempre essa intenção, esse é o propósito nosso. Beleza. Ô Manuel, e você sintonizado nessa linha aí, você faz isso na sua fazenda? Conta um pouco aí para nós aí. Segue aí o caminho aí do André. Bom dia a todos. Obrigado também pela oportunidade de participar, né? Daqui a pouco eu já não vi o Ronald, né? O Zé Roberto Abramo, né? O Abramo, me lembro do Dr. Renato Abramo, professor da Universidade Federal. Sim. Parente, né? Uhum. Muita saudade, me ajudou muito aqui na fazenda, nos cálculos estruturais aqui, sabe? Bacana. Dr. Renato, né? E o André é um companheiro agora de batalha, né? Nessa questão aí de biogás, que no nosso caso aqui, né? Ele funciona como uma solução
no tratamento ambiental, né? Nossa atividade de suinocultura, né, produz um resíduo, né, líquido, né, a gente chama de chorume, né, e no tratamento desse resíduo, né, nós temos que nós usamos água potável, né, para bebida para os animais, né, água para lavação das instalações, né, e esse resíduo tem que ser tratado para ser devolvido aos córregos e aos rios, né. Então, antes, a primeira coisa que acontece, né, ele saindo da granja, ele sai agressivo, com mau cheiro, né, ele vai para biodigestores, né. Lá nos biodigestores ele fermenta, formando gás, né. E esse gás, ele é conduzido para uma sala onde tem o motogerador, né, e esse motogerador faz energia elétrica. Perdão. Essa energia elétrica, né, ela é um sistema de geração distribuída, que ela é conduzida para a rede de alta tensão da CEMIG, né, e a gente faz a compensação. Nós vamos gastando em diversos pontos, né, e vamos fornecendo energia elétrica, né, na rede da concessionária. Tá? Ou seja, esse biodigestor, né, esse resíduo passando pelo biodigestor, ele gera energia elétrica, né? Quer dizer, está fazendo uma riqueza, uma produção, né? E também nessa queima, ou seja, nessa queima né, nessa passagem dele pelo motogerador, todo aquele metano, né, todos aqueles gases eles são queimados, né? Então ele não vai para o ar, não vai para a atmosfera. Então, a gente está também fazendo um trabalho de sequestrar esse carbono, né? E usando esse metano e tratando os outros gases também, né? Aí depois segue o processo, depois da passagem pelo biodigestor, esse líquido ele já é chamado de biofertilizante. Ou seja, ele é aplicado em pastagens, né? Ele já não tem mau cheiro, já está todo ele tratado, né? E aplicado nas pastagens, nos plantios, né? Na parte agrícola, né? Como biofertilizante. Então, esse aí, a minha entrada, né, na produção de biogás foi realmente uma solução de tratamento ambiental, fazer a atividade assim, ecologicamente correta, né? E por isso que a gente deu sorte de encontrar o André que estuda isso há muito tempo, né? Ele participa de uma empresa que é muito grande lá em parte de Minas, né? Que tem granja também, né? E com isso a experiência dele com biogás, né? Aqui no Brasil e até fora do Brasil, né? Fez com que a nossa planta de produção de energia elétrica tivesse assim ficasse equipada, né, com diversos equipamentos, equipada com diversos recursos, né, para produzir mais e um custo mais baixo. Essa é a participação nossa com biogás, né? Eu entendo, né? Eu entendo que o biogás, né, é uma fonte natural, né, que está aí, não é só com suinocultura, pode fazer com qualquer outro resíduo, né? Eu até, né, empolgado com essa produção, né, e estudando e curioso, eu estive lá no ano passado na Alemanha, né, para ver lá como é que funciona isso lá nas granjas e tal. Mas não consegui ter em granja, né? Lá não consegui, mas eu vi lá que eles plantam milho, faz a silagem de milho, em vez de dar silagem para a vaca, eles fazem o biogás com isso. Né? Bacana. O Manuel, eu estou vendo que você está bem situado. Duas curiosidades aqui para o nosso público leigo, né? Quais matérias orgânicas, eu pergunto para um e para outro, quais matérias orgânicas seriam insumos para isso? Primeiro. A segunda pergunta, aproveitando essa vibe aí, é o seguinte: você tem uma fazenda, Penalva, eu percebo que pelo seu nível de investimento, você tem uma fazenda grande.
Aí a pergunta é, o nível de investimento nisso aí é alto? E segundo, então, primeiro, quais são as matérias orgânicas? O nível de investimento é alto e se isso pode ser aplicado em propriedades menores, né? Por exemplo, assim como tem o pequeno produtor que alimenta aí o Brasil todo, embora a gente não tenha essa percepção, né? Que é o pequeno produtor que alimenta realmente a mesa do Brasil, que traz a mesa do brasileiro. E em alguns percentuais muito mais altos do que se imaginava, em torno de 60 e pouco, 70%. Então, esse pequeno produtor, ele pode também fazer essa geração local e até entrar numa rede de distribuição, ajudando as concessionárias em termos de energia, em termos de fertilizantes, em termos de adubo para solos, etc. Isso aí é viável para o pequeno produtor? Então, são 3 perguntas, tá bom? Deixar para o André resolver. André, então começa com você, André. Você que é Obrigado. o CEO aí, Obrigado, o químico. Diz aí. Então, Zé Roberto, em termos de matéria orgânica, basicamente, igual o Manuel falou, na Alemanha o pessoal até planta milho para fazer silagem, para colocar em reatores e produzir biogás. Basicamente, você pode usar qualquer tipo de matéria orgânica, tirando aquelas que têm uma lignina, são mais concentradas em lignina, né? Por exemplo, madeira, esse tipo de coisa. O que é sempre importante é você equilibrar, né? Você tem que trazer uma relação carbono-nitrogênio. É como a gente come, né? A gente não come nem só arroz e nem só feijão, né? No caso, a gente faz um arroz com feijão, que você equilibra carboidrato, proteína, gorduras, enfim. Então, basicamente, é isso. Para você ter uma matéria aí de qualidade, você tem que ter uma receita equilibrada para colocar dentro dos reatores, que são micro-organismos, é um sistema digestivo similar ao de uma vaca, né? O processo, de forma genérica, é exatamente simular um sistema digestivo de uma vaca da melhor maneira possível, né? Então, basicamente, qualquer tipo de matéria orgânica pode ser usada, desde resíduos, né, de pecuária. A gente tem usina aí com esterco de gado forte, leite, suinocultura, indústrias, né, frigoríficos, pecularias, enfim, tem indústria de álcool e açúcar, tem resíduos bacanas aí para serem utilizados, que são hoje problema. Basicamente, pode ser, tem um trabalho aí, o pessoal da Embrapa, aí de Juiz de Fora, né, o Marcelo Tênio, que é um grande parceiro, amigo nosso, né, tá na região aí de Juiz de Fora, né, pesquisando, desenvolvendo um trabalho legal. Então, desenvolvendo, por exemplo, desde estudos com soro de leite, flor de laticínio, e até um capim, né, um plantio de capim, eles, né, chamam de capim-capiaçu, que tem dado aí ótimos resultados, né? Então, você pode também plantar para ter uma biomassa, ter uma matéria orgânica e produzir energia, produzir biogás, né? Então, basicamente, em termos de matéria orgânica, é bem abrangente. Uhum. Em termos dos pequenos, né, que você perguntou, é possível sim. É claro que vai tudo, a questão de perfil, aí, perfil de investimento, eficiência da usina, toda a parte de controle e tal. A gente tem um outro amigo aí que está perto do Manuel, né, o Joaquim Campos, que é também um produtor de suinocultura, está ali perto da cidade de Lima Duarte, né? E ele tem uma produção bem menor também, é outro nível, né, talvez de investimento, mas tem a sua geração de energia elétrica no local, consegue exportar para a rede da mesma forma, ter uma compensação de créditos, né? Enfim, é possível também em menores escalas. E aí, até aqui, a região de Patos é a segunda maior bacia leiteira do Brasil. Como você vê, acho que o produtor pequeno, o produtor familiar é extremamente importante, né, para a produção nacional, né, de alimentos. E aqui, por ser a segunda maior bacia leiteira do Brasil, você tem muitos, né, uma enormidade de produtores de pequeno porte, né, bem pequeno porte, que às vezes o investimento em apenas um, pode ficar um pouco caro. E a gente está estudando aqui uma espécie de uma cooperativa, né? A gente acredita muito na questão colaborativa, né? Às vezes um pequeno sozinho realmente complicado, mas você juntar uma série de produtores que estão próximos ali, fazer um sistema cooperado, né, colaborativo, pode ser uma baita de uma solução.
Bacana, eu estou vendo que a coisa está bem estruturada, né? Vocês estão doutores na causa aí, né? Diz aí, Manuel. Aqui, eu gostaria de acrescentar, o Abramo, que Sim. aqui em Juiz de Fora tem o aterro sanitário também, né? Que é uma empresa que explora e ela produz bastante energia elétrica lá também. Então, a Ah, Juiz de Fora tem aqui, Verdade. nossa, né, André? São três produtores Verdade. que eu conheço, além da gente aqui na fazenda, o Joaquim, pertinho da gente aqui, e o aterro sanitário também. É uma empresa parece que portuguesa, né, que faz uma, uma, uma parceria, né, e ela produz energia elétrica também. Eu vejo a produção de biogás, né, assim, uma oportunidade, né, porque você vê o sol, na energia solar, né, ninguém, há 30 anos atrás, ninguém pensava que, pelo menos eu não pensava, né, que pudesse gerar, assim, tocar um carro, né, aquecer a água, né. Então, você vê, a energia solar hoje é uma realidade no mundo inteiro, né? O Brasil tem menos, está aproveitando menos, está explorando menos, bem menos, aliás, né? Ou muito pouco, ou quase nada, né? Mas também é basicamente isso aí. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser aproveitada, né? Muita coisa para ser produzida, né? E É. produzida em meios, né, que hoje a gente não conhece, não sabe, né? Então, o céu é o limite, né, para essa questão energética, né? Voltando a falar da Alemanha, lá tem gasodutos, né, no país inteiro, né, a partir de produção lá né, de lixo, de resíduo orgânico, né. Para todo lado que a gente vai na Alemanha hoje, você vê aqueles biodigestores, né, que são aqueles prédios, né, com aquela lona em cima, né, para conter o gás, né, e produzindo energia, né. O André também já viu isso lá, né. É isso que eu queria acrescentar, que a gente é uma oportunidade, né? E o André está de parabéns, porque ele entrou com muita coragem, né? E apostou, né? E está colhendo resultado e está conseguindo ajudar aí o setor de suínos e outros setores, né? Nessa energia, né? Agora, você falou que é pequeno, né? Quando fala assim muito pequeno, não funciona, porque não é no Brasil, o Brasil tem uma dificuldade muito grande, porque nós somos tributados, né? Nós temos impostos na base produtiva. O americano não tem imposto na base produtiva, nem o chinês, né? O americano só paga imposto, qualquer empresa americana só paga imposto de renda. Não tem outro imposto na produção americana, né? Nem para exportar, nem para importar, né? Com pequenas exceções, né? E poucas épocas também, né? Mas então a gente tem assim uma dificuldade muito grande, porque você vê, um produtor pequeno ele tem que ter um contador, tem que ter licença ambiental, ele tem que ter muita dificuldade, só demora muito, sabe? Então viabiliza mais quando a produção é maior, né? Maior fica mais Mas, viável, né? O André fala de cooperativa, isso. né? Mas aí também tem que ter um certo nível, tem que ter um certo volume, né? Eu acredito que quando o Abramo falou aí de pequeno produtor, está olhando aquele produtor pequenininho lá, que está lá no cantinho, produzindo sozinho, né? Mas aí, realmente, isso aí não funciona. Ainda mais no Brasil, né? O Brasil, enquanto não acabar com a justiça do trabalho, né? E passar o imposto para um imposto só igual ao americano, a gente vai ficar aqui, né? Vai ficar aí nessa pobreza, essa miséria, vai favelar tudo, né? O Sudeste brasileiro já é uma grande favela, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo aqui de produzir é que a gente tem pouco recurso, né? Pouco recurso, né? É preciso de uma reforma fiscal aí e a gente tem que influir nela, né? Mas na China, você citou aí a China. Eu vou te passar a palavra só um minutinho. Eu vou só fazer uma colocação e vou te passar a palavra para o Ronald. Na China, parece que havia, há uns tempos atrás, eu não sei se ainda há, depois vocês podem comentar isso aí, que havia, inclusive, coleta de dejetos humanos, né? Ao invés de você dar descarga daquilo ali era coletado, inclusive, em fazendas também dos animais. Eu não sei se procede. Mas vamos deixar o Ronald continuar aí, daqui um pouquinho vocês me respondem isso. Fique à vontade, Ronald. José Roberto, Manuel e André, eu gostei muito da fala, tanto do Manuel quanto do André,
falando da questão da matriz energética do Brasil. Né? O Brasil ele foi construído em cima da energia hidrelétrica. Só que quando nós tivemos aquela crise hidrelétrica, o país acordou que são necessários outros tipos de matriz energética. A solar ela tem sido bem amplificada, principalmente no Nordeste do Brasil. E o que eu acho mais interessante nessa ideia é a produção de energia local. E o Manuel comentou que a energia para pequenos produtores hoje é difícil por conta da burocracia do país, e eu concordo, tem que haver uma legislação que facilite. Eu acho que o Brasil conseguiu acordar, ainda dá tempo, né, de burocratizar a legislação para que o pequeno produtor, o pequeno empresário consiga se desenvolver em termos de produção, do seu próprio negócio. E como funciona com toda a tecnologia, ao longo do tempo, ela vai se barateando. Então, eu acredito que, em algum momento, esse tipo de energia chegue até os pequenos produtores. A ideia da cooperativa que o André citou, eu acho que é muito interessante, né? Muito bacana pensar que os produtores podem se juntar e, dali, criar essa possibilidade. Mas o que eu queria perguntar, a gente vai passar, inclusive, junto dessa entrevista, o vídeo da produção de energia, como funciona na fazenda, um vídeo cedido aí pela Alma Energia, um vídeo de como funciona a produção. A gente vai botar até agora na tela e vamos assistir um pouquinho do vídeo. Para quem está nos escutando na rádio, depois assiste no YouTube o vídeo da produção de energia feita na Alma. Bom, então, quem assistiu o vídeo aí no YouTube, quem escutou na rádio, assiste lá no YouTube. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta ao André. André, a produção de energia vendida, ela não é vendida para a rede de energia, né? Para as empresas de energia. Ela é trocada em crédito. É assim que funciona. Existe alguma legislação que poderia ser alterada e facilitaria esse tipo de trabalho junto à produção de energia para a rede elétrica? Hoje, Ronald, na verdade você tem o setor elétrico dividido entre mercado livre e o mercado regulado, o mercado cativo, né? O mercado livre ainda é para grandes consumidores e aí grandes usinas também que podem comercializar nesse mercado. Quando a gente fala de biogás, a grande maioria vai acabar indo para a geração distribuída, né? Por serem usinas um pouco menores e estando dentro desse mercado regulado. Hoje você tem uma resolução de geração distribuída da ANEEL que ela, como você falou, não permite a venda dessa energia, assim como é feito em outros países, na Europa, nos Estados Unidos. Você pode trocar por créditos, né? Então, se você gerou energia e não consumiu ali no mesmo horário, você injeta isso na rede e troca por créditos que podem ter várias modalidades. Você pode compensar esses créditos em outras faturas que não só a sua, né? Então, você tem modelo de geração compartilhada, por exemplo, que permite a criação de consórcios e cooperativas, né? Algumas empresas, CNPJs e CPFs, que podem usufruir desses créditos, né? Mas você não pode monetizar isso, você não pode comercializar. Está se discutindo aí, tem discussão tanto da alteração dessa resolução, modernização do setor elétrico no país. A perspectiva é que o mercado livre daqui a 4, 5 anos seja aberto, né, para todos os consumidores, inclusive nós residenciais. Então você vai poder escolher quer energia gerada por essa usina ou por aquela, enfim.
Então, deve ser aí no médio e longo prazo criado algum tipo de legislação, resolução. A gente briga isso junto, a gente participa da Associação Brasileira de Biogás, trabalha aí junto à ANEEL também para a criação dessas bases legais para justamente poder comercializar essa energia né, de forma isenta aí. Tem que remunerar a distribuidora, sim, porque você usa a estrutura da distribuidora, eventualmente a transmissão também, mas também o que a gente briga é que se veja também os atributos, não só o quilowatt-hora gerado, né, a energia em si gerada, mas os atributos, por exemplo, da fonte biogás, que trazem uma série de vantagens aí para o próprio setor elétrico, né? Então, como você falou, né, o solar vem ganhando espaço, a gente teve problema de crise hídrica, né, que o preço da energia foi lá para cima porque precisou despachar a termoelétrica com tarifas altas, né? E a solar você não consegue, nem a solar nem a eólica, são fontes intermitentes, você não consegue confiar nessa energia, né? Você tem uma previsibilidade muito baixa. Então, se está de noite, não tem sol, não gera. Se está nublado, não tem sol, não gera. Aí tem um dia que está sol, passa uma nuvem e cai, entendeu? Então, a gente briga muito pela complementariedade. E o biogás vem com... se fala de armazenamento por bateria, o biogás já é armazenável, né, naturalmente. Então, você consegue armazenar, gerar a hora que você quiser. Quer gerar à noite, você liga em 3 minutos, tá gerando energia elétrica. Horário de ponta, por exemplo, né? Então esse é um atributo extremamente importante para o setor, né? Que são chamados serviços ancilares também, né? De previsibilidade, né? De geração, além de ser uma fonte tipicamente distribuída, que a gente já falou, né? Você gera a sua estrutura, investimento em rede, em linhas de transmissão. Você não precisa sair lá de Itaipu, por exemplo, percorrer aí 2.000 quilômetros de rede para chegar, né, lá na Bahia ou, né, em Minas Gerais, enfim. Então, o que é muito interessante também, esse atributo de descentralização, que a gente acredita muito. O André, mas eu estou vendo aqui, você falou que a produção, se ela for vendida do particular de uma usina, conforme você disse que é da Europa, o que seria interessante aqui no Brasil, porque isso estimularia a concorrência, e depois o seguinte, esse setor ele poderia entrar também ajudando na distribuição, né? Porque isso fica tudo o setor elétrico fica tudo na mão do governo, né? E de repente, se ele for privatizado agora, vai descentralizar muito. Então tudo bem, ele é organizado, é centralizado e tal. Mas amanhã ele pode receber insumos também. Eu não sei se estou falando besteira, tecnicamente falando, é isso que eu estou te perguntando a você e ao Manuel. Se amanhã, além da produção da energia em si, se o capital gerado pela venda direta ao consumidor, se ele poderia também ser um capital empregado na distribuição. Porque, como você falou, por exemplo, no Nordeste você tem muito vento, né? Então, mas você não estoca. Como é que você vai estocar isso aí? Tem umas modalidades de usinas que estocam lá, mas não é razoável. E outras também não são. A hidrelétrica ela pode ter baixas e tal. Então, um regime de complementaridade. Agora, se você conseguir produzir vários produtores locais miúdos e eles próprios conseguirem incentivar a rede de distribuição, nós vamos ter mais oferta de energia, né? E de um local você pode partir para o regional. O que vocês acham disso aí? Isso aí é viável? Existe essa hipótese? Já existe isso em alguns outros lugares? Roberto, hoje você tem são chamados aí de redes inteligentes, tem a figura criada do consumidor, que é o consumidor / produtor de energia, né? Então, isso, de novo, né, em outros países está um pouco mais avançado e no Brasil ainda está engatinhando, mas é justamente essa ideia, né? Você ter a distribuidora simplesmente para distribuir a energia e não mais vendê-la, né? Ela é remunerada pela estrutura, a transmissora, da mesma forma, e você ter o consumidor que ele pode gerar, se ele consome na mesma hora, ou se não estiver consumindo, ele joga para a rede que vai abastecer os vizinhos ali, né? O elétron tende a buscar o caminho mais fácil, então ele vai para a carga mais próxima. Eventualmente com carros elétricos, aí você pode abastecer o seu veículo, que também serve como uma bateria, né? Enfim, então você gera uma complexidade muito maior no sistema.
Só que para isso também tem que ter um sistema preparado, né? Tem que ter aí tanto as bases regulatórias, investimento em estrutura, enfim. E isso o Brasil ainda está engateando, mas sem dúvida nenhuma é o futuro, né? É o que é a tendência aí, e aí entram todas essas fontes descentralizadas, né? O biogás, a solar, enfim, a eólica, né? CGH, que são centrais de geração hidrelétrica pequenininhas, né? Acho que é importante sempre buscar essa complementaridade. A gente nunca pode ser radical para um lado, né? Igual o Ronald falou, a gente cresceu na base da hidrelétrica, sem dúvida nenhuma foi fantástico aí, né? O que chegou a 90%, 90 e tantos por cento da matriz energética era hidrelétrica, e agora tem caído. O que a gente não pode radicalizar, né? Solar é fantástica, é muito boa também, mas tem algumas desvantagens que têm que ser complementadas. Então, se radicalizar muito para um lado sem enxergar essa complementariedade, né? Acho que essa é a construção, sem esquecer também de distribuidora, transmissora, que tem um papel fundamental no setor. Perfeito. Gente, eu estou achando... fazer uma pergunta, Sim. Eu queria fazer uma pergunta, Manuel, se você me permitir. O custo-benefício Manuel, como produtor de energia, né, local, eu queria que ele falasse sobre o custo-benefício, o investimento, se compensa o retorno que ele tem. Não, compensa, né? Essa é a principal vantagem, né? Que além de eu estar resolvendo, né, um problema ambiental, né, que eu tenho que resolver isso aí, né? Estão produzindo, né? Então tem que ser, né, ecologicamente correto, né? Mas compensa, tem um retorno. A nossa planta lá parece que 4 anos e meio, 5 anos, né? Nós vamos ter todo o dinheiro aplicado de volta, né? Claro que é uma indústria, né? Não é só montar, pagar lá e virar as costas e ir embora, não, né? É mais uma atividade, né? O André sabe disso, né? Uma atividade que a gente tem que estar... ela funciona 24 horas por dia, né? Então tem que ter toda aquela administração, né? Manutenção. Hoje mesmo o gerador está parado lá para fazer a manutenção e a gente não sabe quanto vai gastar, né? E né, estão perdendo gás, né? Mas também, né? Faz parte, né? Mas o retorno é bom, é garantido. Beleza. A Alma, André, ela além de implantar a produção de energia, ela dá essa assistência, essa manutenção na continuidade do processo? Dá, sem dúvida. Isso é extremamente importante, né? Igual o Manuel falou, você não pode pegar, colocar... Acho que nenhuma atividade, né? Você investe e abandona ela, deixa ela tocar por si só. Então, é lógico que a gente tenta ter controle de tudo, gerar parâmetros, né? Indicadores de processo, basicamente enxergar como um processo produtivo, é mais um negócio, é uma atividade, né? Para a fazenda, para a indústria, enfim. A gente investe também em algumas usinas, né? Às vezes o produtor rural não quer ter essa preocupação, a gente entra também investindo em parceria, né? E sempre buscando parceria de longo prazo e além do fornecimento das usinas, sem dúvida nenhuma, é fundamental você ter um plano de manutenção, você ter essa criação de indicadores para ver como é que está a operação da sua usina, fazer a gestão dela corretamente. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é extremamente fundamental e a Alma preza por isso. Sim. Bacana. Gente, eu estou achando muito interessante essa conversa e é uma pena que esse nosso vídeo ele tem que durar pouco tempo, né? Nós já estamos no final e eu queria saber de vocês, eu gostei imensamente, eu não estou puxando o saco, não, eu gostei muito mesmo, achei muito interessante e eu queria até ler mais sobre isso. Vocês têm sites, vocês têm literatura, alguma coisa aí que vocês possam aconselhar e mais tarde voltar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso? E tem algum site aí, alguma produção científica aí que a gente poderia acompanhar, por exemplo, lá da Almar? Como é que tá isso aí em termos de conhecimento aí postado para o público? Vocês têm isso aí lá? Tem algum site? Tem. A Alma tem, na verdade, tem o site, né, www.almaenergia.com.br, mas no Brasil acho que isso está ganhando um pouco de corpo, né, mais corpo, né, a questão do biogás. Então, tanto a Embrapa, né, que tem pesquisas fantásticas aí, igual a
mencionei o pessoal aí da Gado de Leite em Juiz de Fora, tem cursos, né? O Manuel tem a Prisciliele, no caso, né? Que fez curso lá, né? Como operadora lá, funcionária da Fazenda Penalva. Você tem o Sei Biogás lá no sul do Brasil também, que sempre desenvolve cursos. Tem uma série de pesquisas, algumas universidades. A própria Associação Brasileira de Biogás, né? Está sempre divulgando algumas coisas. Tem fóruns, tem webinars. É interessante, né? Quem tiver com mais curiosidade aí, procura o site da associação, chama Abiogás, né, no Google, Abiogás. Uhum. Então, enfim, tem bastante coisa já, bastante literatura. Se quiser entrar em contato, tem no site da Alma Energia, tem lá um espaço para entrar em contato. A gente... Bacana. Então, quem tiver interessado... Para qualquer tipo de dúvida, ajudar no que for possível. Perfeito. Então, quem tiver interessado vai conseguir falar e chegar até vocês na Abiogás ou na Almar, né? É Almar que eu falei certo? É isso mesmo? Alma. Tá. É a alma do Alma negócio. Energia. Né? Gente, olha, exatamente. Foi muito bacana conversar com vocês. Eu sou de área técnica, embora desenvolva outras atividades, mas eu sou de área técnica também. A minha formação também é de engenheiro, assim como a do Ronald, né? Nós todos somos da área de engenharia, né? E a gente estuda um pouco disso aí também. Eu já tive a oportunidade. Eu me lembro até que teve uma época que tinha um negócio de usina de lixo, eu cheguei a ser sondado, mas infelizmente não foi para frente. E era uma coisa que me interessava muito. E hoje vocês estão aqui trazendo essa informação que é muito bacana para nós. Eu vou agradecer a presença do Manuel, a presença do André, vocês instruíram muito o nosso público. Eu vou pedir aqui o Ronald e agradecer a ele ter trazido ao programa os dois amigos aí que puderam nos trazer muita informação. É uma proposta de futuro, né? A gente está criando soluções porque o mundo não vai parar por aí, né? O mundo vai precisar de muita energia. Você vê que hoje em dia, há uns anos atrás, você não ligava a luz. Hoje você mantém plugado e ligado o tempo todo. E nesse momento agora em que nós estamos muito tempo dentro de casa, eu andei lendo aí dizendo que nós estamos gastando mais energia. Eu não estou entendendo muito isso, não, porque nós, pessoalmente, estamos gastando energia, mas as empresas estão gastando menos, então uma coisa compensa a outra. Mas nós, consumidores individuais, estamos, né? E se, de repente, as pessoas começarem a trabalhar mais em casa e for dispersado mais o trabalho, nós vamos ter mais gasto de energia ainda, é uma expectativa minha. Então, eu acho que vocês estão no comando certo, no momento certo, vocês estão mexendo na alma do negócio, tá certo? Muito obrigado, eu vou terminar o programa aqui e vocês já nos presentearam. Pode falar, Manuel, você quer falar alguma coisa? Eu lembrei agora do lixo seletivo, né? O dia que nós tivermos uma consciência, a educação, a disciplina, né, para separar o nosso lixo, né? Plástico, papel, né? Orgânico, né? E cada um vai para o seu lugar, vai dar outra produção, e vai ficar um ambiente mais limpo, mais correto, né? E Perfeito. Vai ficar mais fácil e mais gostoso viver esse planeta. A gente tem que cuidar do ambiente, porque o que você joga nele, né? Esse negócio de jogar fora não existe, né? Porque nós estamos no mesmo planeta. Quando você joga num lugar onde você não está. Mas é fora da sua casa, mas é dentro do seu habitat, não é isso? Então não existe jogar fora. A gente jogaria fora se a gente jogasse fora do planeta. Como ele vai entrar na nossa roda aqui, nós temos que cuidar do ambiente, tem que ter feedback, né? Aqui no Sudeste a gente vê muita sujeira, né? Por onde a gente passa, né? Mas é porque o lixo do rico é pobre e o lixo do pobre é rico. Essa foi genial. Ô, gente, olha, muito obrigado. Tá? Eu vou terminar o programa aqui contrafeito, porque eu queria continuar. Vocês são figuras muito simpáticas, eu agradeço o Ronald ter nos trazido aqui. Eu tenho certeza que o Ronald vai refazer esse convite mais à frente e nós vamos estar aqui afeitos a aceitá-lo. E vamos, inclusive, convidar o Ronald para ser debatedor também, porque ele também é próximo da área e me ajuda aqui compondo as nossas perguntas. Então, agradeço ao Manuel, agradeço ao André, agradeço ao Ronald e agradeço você, o nosso espectador e nosso ouvinte. E fique sempre aqui com a gente, porque a mesa de debates tem a vocação de trazer assuntos interessantes que interessam à comunidade, não apenas de Juiz de Fora, mas da região e até de outros lugares. E fique conosco e até o próximo Mesa de Debates. Muito obrigado.